A paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma madrugada que Deus nos concede na sua presença, madrugada de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, onde nós vamos ler, meditar no Salmo, capítulo 49 e versículo 1. Alguns versículos da palavra de Deus nós vamos ler, meditar e orar ao Senhor, clamar ao Senhor nesta madrugada, para que o Senhor venha continuar abençoando a sua vida, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. O versículo 1, o título, diz assim, ninguém escapa da morte, Ninguém escapa da morte. Nós sabemos que existem duas mortes, a morte da matéria e a morte eterna, do Espírito, a qual nos afasta diretamente da presença de Deus. E o salmista, o escritor do Salmo 49, ele relata aqui justamente que todos, ricos, pobres, grandes, pequenos, um dia iremos morrer, passar desta vida para outra. Mas feliz aquele que partir desta vida para outra, salvo na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador eterno, aquele que veio entregar a sua vida na cruz, morrer por nós, pecadores, para que nós tivéssemos o direito da salvação eterna. E o versículo 1 do capítulo 49 diz assim, povos, escutem bem isto, ouçam todos os moradores do mundo, tanto os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros, falarei palavras da sabedoria e vou dar atenção aos provérbios. E enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. Eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor, A palavra de Deus diz no livro de Pedro que nós fomos resgatados da nossa maneira de viver, não foi com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, diante de Deus, ninguém pode pagar o preço pela sua salvação. Ninguém. Pode ser rico, pode ser pobre, ninguém pode pagar, não tem dinheiro nenhum que pague, diante de Deus a sua salvação. Mas sim, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e se arrependemos de coração da nossa vida pecaminosa e passamos a ter uma vida com Deus, aí sim recebemos do Senhor a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão e o direito de entrar, na cidade santa pelas portas, como diz aqui o versículo 8, pois não há dinheiro
que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Isso não garante que ela nunca vai morrer e que ela vai viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas são os seus lares perpétuos, onde eles ficam para sempre, aonde, ainda que tenham possuído muitas terras, o ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Reparem no que acontece com os que confiam em si mesmos. Vejo o fim daqueles que estão satisfeitos com as suas riquezas. O pastor deles, a morte, os leva, e eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. De manhã as pessoas corretas os cercarão, e os corpos deles apodrecerão na sepultura, longe dos seus lares. Porém Deus me livrará do poder da morte, pois Ele me receberá. Não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois quando morrer ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura, ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso. Ele, quando morrer, vai reunir-se com os seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O salmista aqui estava falando justamente de nós buscarmos tudo nesta vida passageira, né? Buscarmos posições, riquezas, né? Honras. Isso é errado? Não é errado. Não é pecado diante de Deus. Mas também diante de Deus, isso não é o mais importante para o ser humano, para a criatura que Deus o criou, o formou. Porque Deus, ele tem poder em cima no céu e embaixo na terra para dar a mim, a você, a qualquer outro ser humano. Tudo está aqui, riquezas, honra, prosperidade. Mas o que Deus mais quer que nós tenhamos é a nossa salvação eterna. Porque nós não levamos nada dessa vida, como a palavra está dizendo aqui. Por mais rico que o ser humano seja, a criatura, o homem, a mulher, ele não levará a sua riqueza deste mundo para o outro. Ele não levará, a não ser a sua salvação eterna. Uma vez Jó se expressou e disse: nu eu vim do ventre da minha mãe e nu tornarei. Deus me deu, Deus tirou, né? Quando aquela mulher, sua mulher, foi dizer para Jó: abandona onde está o teu Deus, abandona este Deus e morre, né? Querendo que Jó negasse a sua fé em Cristo, pois Jó foi um homem mais rico do Oriente, o homem mais rico daquela época, um homem que possuía muitos bens, muita riqueza. Mas diz a palavra de Deus que o diabo falou
para Deus, que Jó só amava a Deus porque Deus tinha dado tudo a Jó, né? Todas as riquezas que o mundo poderia oferecer. Jó era o homem mais rico, mais próspero. E Deus falou para o diabo que não, que Jó amava ele, não pelo que Deus dava a ele, mas sim ele adorava a Deus pela salvação, né? Que Deus o tinha dado a ele cria em Deus pela sua salvação eterna. E Deus o abençoou, ele passou uma luta muito grande, né? Batalhas grandes, onde o diabo tocou em tudo de Jó, tocou nos bens, na família, na sua saúde, mas Jó permaneceu firme. Jó não negou a Cristo, não abandonou a sua salvação em Deus. E assim Deus restituiu em dobro tudo que o diabo tinha tirado da vida de Jó. E hoje não é diferente, né? Muitas pessoas, elas têm abandonado muitas vezes a Deus, deixam de adorar o Criador para adorar a criatura, negam o nome do Senhor Jesus pelos prazeres desse mundo passageiro. Não sabem elas que um dia elas vão morrer, um dia nós vamos morrer, partir dessa vida para outra, né? Para a eternidade. E o que é que ela vai levar dessa vida para outra? Nada, a não ser a salvação eterna da sua alma. Se ela aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e permanecer até o fim servindo ao Senhor, aí sim Deus dará a ela a salvação eterna, porque não tem dinheiro, meu irmão, do mundo inteiro que pague o valor que tem a sua alma, a não ser o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por nós. E o salmista, ele estava falando justamente sobre este assunto, né? Ele diz aqui o versículo 8, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Não há dinheiro. Não há dinheiro no mundo, meu Deus, meu amigo, que pague o valor que a sua vida tem para Deus. Só se você mesmo não se valorizar, só se você mesmo não quiser, né, a bênção de Deus na sua vida, rejeitar Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aí sim você vai perder o direito da sua salvação eterna. Como disse o apóstolo São Paulo, né, que a salvação, ela é individual, né? Cada um prestará conta diante de si mesmo a Deus. O versículo 9 diz assim: por isso não garante que ela nunca vai morrer, que ela vai viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e todos deixam as suas riquezas para os outros, né? E é verdade. Você corre atrás de tanta coisa nesse mundo, e quando você morre não leva nada, né? Nada, deixa para os outros. Por isso que é muito importante você entregar a sua vida a Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador, porque ninguém, meu irmão, escapará da morte, ninguém, nem da morte da matéria e nem da morte eterna, porque um dia todos nós vamos chegar na presença de Deus, todos, rico, pobre, grandes e pequenos, como diz aqui a palavra de Deus. E ninguém pode comprar diante de Deus, ninguém pode comprar Deus por ouro ou por prata ou por dinheiro desse mundo, ninguém, a não ser ele aceitando Jesus como Salvador da sua vida e permanecendo até o fim, como disse Paulo: combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. E eis que me resta agora a coroa da vida, a qual Deus tem preparado para todos que o amam, para todos que o obedecem, para todos que perseverarem até o fim na fé em Cristo, porque a única coisa que nós levamos dessa vida para outra é a nossa salvação eterna, a salvação do nosso espírito. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, que Deus aumente a sua fé nele, a sua presença, ilumine a sua mente, o Espírito Santo, que você venha reconhecer que sem Deus, eu, você, ninguém é nada sem a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Nós vamos agora orar, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma madrugada na sua presença. E pode ficar certo que assim como Deus abençoou Jó, restituiu tudo na vida de Jó, o Senhor também fará na sua vida, se você buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a presença do Senhor em primeiro lugar na sua vida. Pai querido, amado e santo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há, Criador do universo, Criador da humanidade, Deus da nossa salvação, Deus Todo-Poderoso, a quem nós adoramos, a quem prestamos a nossa adoração. Pedimos ao Senhor, meu Pai, nesta madrugada, o teu perdão, no nome de Jesus, Pai, a tua misericórdia, que as mãos do Senhor estejam estendidas como bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a vida dos amigos, dos seus familiares. Pai, te agradecemos nessa madrugada por mais um dia de vida, por mais uma madrugada na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos também pela vida daqueles que se encontram, meu Deus, afastados da tua presença, aqueles que se encontram, Pai, iludidos com esse mundo passageiro, longe da tua presença, Senhor. Pai, oramos por eles para que o Senhor salve a nossa família, salve a família dos teus filhos, amigos, seus parentes, que o Senhor abra o entendimento de cada um deles, Pai, para que resplandeça a luz do teu evangelho nos seus corações, na sua mente, ó Deus Santo. Oramos pelos aflitos, desesperados, humilhados, oramos pelos doentes, Pai, que o Senhor dê saúde, que o Senhor salve, liberte, que o Senhor abra o entendimento deles, Senhor, para que resplandeça a luz do teu evangelho, pois não tem dinheiro que compre, meu Deus, o valor que tem uma alma diante do Senhor, da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, oramos também, meu Deus, por aqueles que se encontram depressivos, aqueles que se encontram ansiosos, sofrendo nos vícios, Senhor, escravo dos vícios, do álcool, das drogas, no crime, na prostituição, distante dos caminhos do Senhor, da tua presença, meu Deus. Ó Pai querido, tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor os salve, os liberte de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Senhor, te agradecemos por tudo, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por mais uma madrugada na tua presença. Dai-nos um sono reparador, dai-nos uma madrugada abençoada, um final de semana, meu Deus, de muita paz, muita saúde, muita prosperidade, salvação na nossa família, na vida da minha mãe, na vida da minha irmã Solange, na vida dos meus irmãos, dos meus tios, primos, familiares, meu filho e família. O Senhor venha abençoar minha esposa, meu Deus, a sua família. O Senhor venha salvar, libertar o nosso próximo, nossos familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Que Deus te abençoe e te guarde, meu amigo, meu irmão. Que Deus te dê uma noite em paz, um sono reparador, um final de semana de muita paz, um final de ano de salvação na sua vida, na sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te dê um sono reparador em nome de Jesus. E você que é o nosso amigo aqui no Facebook, deseja se inscrever no nosso canal no YouTube. Nosso canal lá no YouTube é @PRJoãoMaria. Você vai se inscrever, você vai tocar lá no sininho para receber as notificações, vai dar um gostei lá no nosso canal, vai compartilhar, né, os vídeos, a mensagem. Deus abençoará muito mais a sua vida. Fique com Deus. Se Deus nos permitir, a partir de meia-noite estaremos aqui orando, buscando a presença do Senhor pela nossa vida e pela nossa família e pela vida dos amigos em Cristo, nossos irmãos, em nome de Jesus.